coisas serão ensinadas e aprendidas e tão rápido vão fazer efeito na nossa vida como orar. E é isso que a gente vai ver na noite desse dia. Eu lerei apenas um versículo com vocês nessa noite. Vamos ler Mateus 17, versículo de número 14 juntos? Amém? Diz assim a Sagrada Escritura: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus. Diga no seu lugar: aproximou de Jesus. E o que mais ele fez? E ele ajoelhou-se. Diga no seu lugar: ajoelhou-se e disse. Ele se aproximou, ele se ajoelhou e ele falou. Amém? Vou ler novamente o versículo. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, alguns séculos atrás, um pensador muito importante, inclusive, importante porque, apesar de ateu, apesar de um ferrenho opositor à igreja, ele também escreveu coisas muito importantes para a nossa sociedade. Entre elas, alguns discursos sobre o fim da escravidão que precisava acontecer, mas que era muito comum à sua época. Voltaire era um pensador que influenciou não apenas sua geração, mas muitas outras gerações. Mas Voltaire tinha uma marca muito parecido com alguns pensadores atuais, que era a soberba de Voltaire, a empáfia de Voltaire. E nessa soberba, e nessa empáfia, e nessa maldade, e nessa malignidade de Voltaire, ele fez uma profecia, pastor Valmir. Voltaire profetizou o seguinte: daqui a 100 anos, não haverá nenhuma Bíblia na Terra, a não ser em vitrines de museus ou para investigação de curiosos sobre antiguidades. Ele disse isso alguns séculos atrás. Ele profetizou que 50 anos depois do seu tempo, não existiriam mais exemplares da Bíblia. Desse texto aqui, que é o motivo de estarmos aqui, que é, sem dúvida nenhuma, o livro mais importante de todos os tempos. Mas o grande pensador Voltaire, ele profetiza isso. Ele faz essa declaração bombástica. Ele fez uma declaração à la Pablo Marçal. Ele chegou e ele disse das suas. E muitos aplaudiram o Voltaire quando ele disse aquilo. Outros imaginaram que era para se preocupar porque Voltaire havia dito aquilo. Mas Voltaire, como todos nós, era só um ser humano que teve o seu tempo finalizado, que morreu, e que 50 anos depois da sua morte, a sua casa foi vendida, pastor Valmir. 50 anos, Maria, depois da morte de Voltaire, a sua casa na França foi comprada por uma instituição, Lucas, muito importante, que existe até hoje, inclusive, Léo. A Sociedade Bíblica de Genebra. E a casa daquele que havia profetizado o fim da Bíblia na casa das pessoas, a casa dele virou um centro de distribuição de Bíblias para toda a Europa. 50 anos depois da sua morte,
Aproximadamente 80 anos depois da sua morte, a sua casa, a casa que Voltaire viveu e escreveu muitos dos seus livros e pensamentos, se tornou o centro da Sociedade Bíblica de Genebra. E hoje, mais de 200 anos depois de sua morte, esse ainda é o livro mais vendido da face da terra. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Queridos irmãos, nada pode parar o poder das Sagradas Escrituras. Nada pode paralisar o poder e o efeito que a Bíblia faz na minha e na tua vida, na minha e na tua existência. E o texto que a gente leu fala de um homem que ele teve 3 atitudes que eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Em primeiro lugar, este homem fez o que Voltaire disse que seria impossível nós fazermos hoje. Este homem, esse pai que estava com um filho doente, em primeiro lugar, ele se aproximou de Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus curava. Ele ouviu dizer que Jesus era um profeta. Ele ouviu dizer que Jesus era uma fonte de esperança. E ele entendeu que o que ele precisava fazer era chegar pertinho de Jesus. Pastor, eu estou gostando, eu acho essa ideia boa, eu também quero me aproximar de Cristo, eu também quero ser um ser humano nessa terra que anda pertinho de Jesus. Meu irmão, minha irmã, graças a Deus que Voltaire se enganou, porque a melhor maneira de chegarmos pertinho de Jesus hoje é ao lermos as Sagradas Escrituras. Ler a Bíblia ainda é a mais eficaz maneira de nos aproximarmos do Senhor. Esse homem estava com um filho doente. A doença desse menino era algo que se assemelhava a um ataque epilético. Porém, a Bíblia dá detalhes. Fala que a motivação para aquela doença era um espírito maligno que possuía aquele rapaz. Então nós temos aqui 2 problemas graves. Um problema de ordem de saúde e um problema gravíssimo no maior patamar de gravidade, que é a possessão demoníaca. Quem já viveu essa experiência em família sabe como isso é vexatório. É triste quando um demônio possui um corpo, a ponto daquela pessoa se transfigurar. Eu recordo de um vizinho que eu tinha, e ele é mais baixinho que eu. É verdade, existem pessoas mais baixinhas que eu. Não sei por que você está rindo. Provavelmente deve ser pecado rir do pastor. Esse rapaz é mais baixo que eu, magrinho. Ainda hoje ele é um senhor mais velho que eu. Mas eu recordo eu adolescente. E esse rapaz, ele ficava possuído por um espírito maligno. Era muito triste. Mas eu lembro de que uma vez, a gente perto do campo de futebol, e isso aconteceu. Ele ficou possesso por um espírito maligno, ele botou as mãos para trás, ele gritava, ele olhava para as pessoas com um olhar de ódio. E 4 outros rapazes, muito fortes, resolveram cercar e segurar ele. Ele bateu nos 4 meninos, bateu mesmo, gente, deu banda, soco, pontapé, nos outros 4, como se fosse um pedaço de papel, assim, com uma facilidade
absolutamente sobre-humana. E ele só sossegou quando, não recordo direito quem foi, era muito novo, mas quando alguém colocou a mão sobre ele, aí ele ajoelhou, caiu no chão, e enfim. Esse pai estava vivendo isso com o seu filho, estava vivenciando isso dentro do seu lar. Há quanto tempo? A Bíblia não informa. O que eu sei é que essa família estava vivendo as mazelas de uma possessão demoníaca, da ação de um demônio dentro da sua casa. Quem é pai aqui, gente? Dá uma glória a Deus aí, levanta a mão aí. Quem é pai? Levanta a mão assim, ó. Imagine agora o teu filho caindo na tua frente, se machucando, se cortando, porque está possuído de um espírito maligno. Uma cena, gente, que Deus me livre. Não nem de pensar. Esse pai estava vivendo isso. E ele entendeu que a solução para aquela realidade familiar que ele tinha era tão somente se aproximar de Jesus. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite, amém? Meu irmão, minha irmã, seja qual for a tua realidade familiar, seja qual for a minha realidade familiar, ah, meu Deus, obrigado. A solução ainda é a mesma. Pastor, mas é só isso? É simples assim? Tem certeza que eu não tenho que pegar um franguinho, uma farofa e jogar ali naquela encruzilhada? Não, meu irmão, não precisa não. Farofa, melhor coisa que você faz com farofa é mandar para dentro. Ou não, né? Pastor, faz mal para a saúde. É verdade. Meu irmão, minha irmã, a solução é assustadoramente simples. Está perto de Jesus. A letra da canção que Dudu cantou fala um pouco disso. Sobre como é belo, a poesia tem essa capacidade, as canções têm essa capacidade de expressar coisas que a gente nem compreende direito, mas é nessa simplicidade que o Espírito Santo de Deus quer fazer um movimento na minha e na tua família, que quer mexer com a nossa realidade, que quer mexer com a nossa casa, que quer tocar nos nossos filhos, gente. Gente, o nosso Deus toca nos nossos filhos. O nosso Deus muda o caminho dos nossos filhos, muda a realidade deles, muda o futuro deles. Quem crê aí dá um glória. O nosso Deus ainda é capaz de fazer coisas grandes e tremendas. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Tão somente se aproximar dele, pertinho dele. O lugar mais aconchegante da terra é quando a gente entende que podemos estar pertinho de Jesus. O Miguel tem uma expressão muito legal. Ele gosta de dormir, né? A Jéssica que sofre, tadinha. Ele gosta de dormir colado na gente. Quando ela levanta, às vezes ela levanta mais cedo, e aí ele caça, não vê ninguém, aí sai correndo, vem para perto de mim e se enfia assim, ó. E às vezes ele expressa isso, né? Tem uma capacidade fantástica de comunicar. Aí ele fala assim: ah, não, eu gosto muito do seu quentinho. Ai, meu Deus, eu gosto muito do seu quentinho. A fala de um filho apaixonado pelo pai. A fala de um filho apaixonado pelo colo da mamãe. Meus amados irmãos, eu quero crer que o lugar mais seguro da face dessa terra é pertinho do nosso Pai, do nosso Deus,
que na simplicidade, né, pastor Álvaro, de uma criança, quando aprendemos, como aprendemos, na inocência de uma criança, pastor Álvaro trouxe uma palavra hoje maravilhosa. Falou que ser adulto é fazer um movimento da infância para a maturidade, da dependência para a independência. Mas ser cristão é fazer um movimento contrário. É sair da independência de quem nós somos para a dependência, a inocência de uma criancinha apaixonada pelo Pai Celestial. Dá um glória a Deus aí, porque o nosso Pai é muito bom, amém? Tá na presença dele é bom demais, tá no colo dele é bom demais, tá no calor da proximidade dele, ainda é o lugar mais seguro dessa terra, mais maravilhoso dessa terra. Quem sabe você entrou aqui hoje se sentindo desamparado, se sentindo com medo, se sentindo com dificuldade de tomar decisões, de agir, de avançar. Meu irmão, no nome do Senhor Jesus, o nome dessa palavra de hoje é de joelhos e avante. Deus quer que a gente venha avançar nesses dias. Mas a igreja que avança é a igreja que descobriu o lugar secreto, o lugar maravilhoso, a presença incomparável do nosso bom Pai, do nosso bom Deus. Mas o texto sagrado, nesse micro versículo, nos surpreende dizendo que esse pai, na esperança da cura do filho, o filho dele vai ser curado, tá, gente? Eu não vou ler o restante do texto, você pode ler depois em casa. O filho dele será curado, o filho dele será tocado, o filho dele será abençoado. Vai ser um milagre que vai reverberar naquela sociedade, assim como as coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Todo bem que Deus faz em nós, ou fará em nós, vai reverberar na nossa sociedade, no nosso meio de trabalho, entre os nossos familiares, entre os nossos amigos. É isso que esse pai vai vivenciar. Mas nesse momento, esse pai está vivendo a realidade de pai e filho. E ele precisa de uma mudança, ele precisa de um milagre. Então a primeira atitude dele, ele se aproxima de Jesus. A segunda atitude dele, meu irmão, a grande ferramenta do crente, o movimento mais ousado da cristandade. Pastor, eu sou ousado. Quando eu estou profetizando, eu dou cambalhota, eu imito, eu sou ousado, eu estou fazendo uma arte marcial e eu aprendi a cair, eu aprendi a dar um ipom, eu aprendi a dar uma cambalhota. Já viu criança quando aprende a dar estrelinha, tudo errado, que dá estrelinha toda metade assim? Você já viu? Tem crente que está animado aí com alguns movimentos, com um curso que você fez, que você aprendeu isso, aprendeu aquilo. Meu irmão, não existe nenhum movimento que a cristandade pode aprender a fazer mais ousado, mais capaz, mais poderoso do que curvar a cabeça e dobrar o joelho. Dobrar o joelho ainda é o nosso mais corajoso ato de fé. Ele se aproximou de Jesus e quando ele viu Jesus, ele fez o que todo mundo deveria fazer. É uma pena, Helder, que nem toda a sociedade entendeu isso ainda. Alguns chegam diante das Sagradas Escrituras, que é Jesus. Alguns chegam diante de Cristo num culto como esse e chegam com marra, e chegam querendo ensinar, e chegam querendo, encher os peitos, empinar o nariz. Meu irmão, só tem uma atitude possível diante do Criador de todas as coisas: dobrar o joelho. Esse homem entendeu isso por quê? Porque ele estava no que alguns vão chamar hoje de o fundo do poço. O filho dele estava possuído, caindo, se machucando. A descrição do texto bíblico vai dizer que quando ele caía, ele se machucava, ele se feria.
Eu liguei para uma família ainda agora, antes do culto começar, o Daniel, porque o menininho deles, né, o Enzo, correndo, quietinho pra caramba, né, o Enzo, machucou a cabeça, levou 3 pontos. Aí, graças a Deus, Daniel já me deu notícia e disse que estava tudo bem. Foi só mesmo susto e, né, 3 pontinhos e glórias a Deus. Pancada na cabeça, pai e mãe fica logo preocupado com as crianças, né? Agora imagina teu filho com um ataque epilético, endemoniado, caindo toda hora, rasgando a cabeça na parede, o cotovelo, o joelho. Esse pai estava desesperado, gente. Esse pai não via saída. Esse pai ele dobrou o joelho. Eu descobri uma coisa maravilhosa esses dias. Eu, lendo sobre oração, sobre o efeito da oração na vida da gente, eu descobri, olha que coisa maravilhosa, que oração, ela não relaxa, ela motiva. Olha isso. O pastor vai adorar essa aqui agora. Vai gostar dessa. As descobertas atuais de neurociência dos últimos 5 anos são revolucionárias. Entre elas, uma das descobertas mais importantes são as ressonâncias que são feitas hoje. São os exames que são feitos hoje. Que eles conseguiram, já mapearam quais áreas do cérebro estão em funcionamento quando uma coisa ou outra é feita por nós. Uma decisão, uma emoção, uma ação, um movimento do corpo. Eles mapearam, Valmir. É fantástico. E eles viram que quando você vai escutar, uma área específica do cérebro se acende e mais sangue vai para aquela área. Quando uma outra área do cérebro você precisa ver, uma outra área do cérebro é irrigada de sangue e substâncias se movimentam dentro do nosso cérebro para aquilo acontecer. E aí, fazendo esses exames, mandaram um crente dobrar o joelho e orar. E mapearam o cérebro do crente enquanto orava. Meu Deus do céu, gente. Eu adorei essa história. Quando eu escutei isso, eu falei, peraí, eu tenho que ler sobre esse assunto. E descobriu-se que oração não relaxa. Tem gente que fala, não, eu estou muito tenso, eu vou orar. Oração não é relaxante, é estimulante. Provado pela neurociência. Ela estimula, ela motiva, ela enche de sangue, irriga a área do lobo pré-frontal, a área da frente do cérebro, a área da decisão, a área da atitude, a área da motivação, da estimulação. E ela libera 4 substâncias. Ela libera vasopressina, que ajuda a regular e distribuir água pelo corpo, que é fundamental para um monte de coisas, mas isso aqui é o mais importante, porque a distribuição das proteínas e das coisas que a gente se alimenta para espalhar pelo corpo é fundamental a água se movimentar bem no corpo. Quando você dobra o joelho e ora, o cérebro dá comandos para o teu corpo funcionar melhor. E quando você ora, também libera uma outra substância chamada noripinefrina, que controla a nossa pressão arterial, entre outras coisas, entre outros benefícios. O mais importante, ela controla e regula a nossa pressão arterial. Então quer dizer que está com a pressão ruim, está alta, está baixo. Crente, vai orar, crente. Cientificamente é recomendado. Mas
eles descobriram também que o cérebro, ele libera cortisol, que regula o nosso humor, a nossa motivação e os nossos medos. Está com medo? Vai orar. Está triste? Vai orar. Está desmotivado, Bruno? Vai orar. E aí, descobriram também que libera dopamina, que regula nossas emoções, nossas dores. Meu irmão, minha irmã, tem um montão de gente em depressão e triste, e vivendo situações, e pagando caríssimo para tomar remédio, que tem algumas dessas substâncias para regular o organismo. Quando desde a eternidade, o Deus Todo-Poderoso ensinou para a gente que era só dobrar o nosso joelho e orar. Pastor Valmir. E aquele homem, o que ele fez? Se aproximou de Jesus e dobrou o joelho. Eu quero propor para você nessa noite que nenhum outro movimento será mais capaz de mudar a nossa realidade do que o nosso joelho dobrado com fé e ousadia não diante de qualquer um, não se dobre. Gente, quem não se dobra diante de Jesus vai se dobrar diante do sofrimento, da dor, da angústia, das questões infernais da nossa vida. Então adiante-se. A Bíblia fala que todo joelho um dia se dobrará diante do Criador na eternidade. Adiante-se. Seja um crente. Dobra o teu joelho hoje. Pastor, eu tenho que esperar a eternidade para dobrar o meu joelho? Não, o crente já entendeu que isso é ferramenta de bênção para a minha e para a tua vida. É um movimento que abre portas. E o que mais que ele fez? O texto sagrado fala que ele se aproximou, ele se ajoelhou e ele falou. Glória a Deus. Alguém talvez quando eu li esse texto aqui vai falar: pô, mas ele vai terminar no disse, mas disse o quê? Lê em casa depois, dever de casa. Ele disse. O importante é que ele disse. Ele, para além de se aproximar, para além de se ajoelhar, ele entendeu que a garganta dele era um movimento que podia atingir seu pai. Pastor, eu quero atingir meu pai nessa noite. Eu quero tocar meu pai nessa noite. Eu quero falar com meu pai nessa noite. Eu quero falar, meus irmãos, às vezes a gente faz umas orações tão religiosas. Sabe aquelas orações que parece ter uma batata doce na boca? Ó querido Pai Celestial, ó amado Senhor Jesus. Não, meu irmão. Um pai que está com o filho todo machucado, se arrebentando, com a vida acabada, com a família destruída, não ora assim não. Ele se aproxima, ele dobra o joelho, ele fala: Jesus, não estou mais aguentando viver. Não estou mais achando sentido em acordar para ir trabalhar. Para que eu estou indo pegar aquele trem, Jesus? Para que eu estou indo pegar aquele... Para que, Jesus? Para que eu vou capinar esse mato? Para que eu vou varrer esse quintal? Para que eu vou dobrar os panos dessa cama? Alguns, em momentos extremos, perguntam até para que tomar banho, para que comer. E por fim perguntam: para que existir? E às vezes querem dar cabo da vida. Eu quero te dizer que você deve existir para a honra e glória do nosso Pai. Tem um motivo para você estar aqui. Tem um motivo para Ele ter preservado você. Você. Eu me sinto um privilegiado tão grande, gente. Eu me sinto um privilegiado tão grande, tão grande. Já disse isso algumas vezes aqui. Meus colegas de infância, a mais da metade estão mortos. Por bala, por cirrose, por cachaça.
Tem um garoto que deve ser uns 15 anos mais novo do que eu lá no meu bairro, que vive com feridas no pé, com o rosto tudo machucado, inchado. E a primeira coisa que ele consegue fazer todos os dias, antes de tomar café, é dar uma talagada num aguardente barato, porque ele não tem dinheiro para comprar um caro. Eu me sinto tão privilegiado. Sonho mesmo que eu não estou nem na metade da minha vida. Mas como eu sou privilegiado de ter alcançado os meus 46. Pode fazer, 46. Com essa carinha de 25, pastor. Que o Senhor nos ensine nesses dias a nos aproximarmos desse Pai que nos ama. Que Ele nos ensine nesses dias que dobrar joelho não é obrigação não, né? Tem algumas religiões que quando manda a gente fazer alguma coisa, chama isso de obrigação. Não, eu vou ali porque eu tenho que fazer, eu tenho que pagar uma obrigação. Que nesses dias o nosso Deus encha a nossa vida tanto, que a gente vai entender que não se trata de ser obrigado, mas se trata de ser apaixonado por esse Deus que tem obra de salvação com a nossa vida. E depois que a gente aprender a se aproximar e se ajoelhar, que a gente aprenda a falar com o único que tem a solução para a minha e para a tua vida. Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus.